Salve, MVVDL! Estamos aqui para mais um podcast Jardim do Verbo e hoje com o nosso querido Henrique Dias para falarmos sobre a arte do design e as simbologias ocultas que nasce dessa interação e por vezes nos jorram códigos que nos permite revelar aquilo que o véu do mistério cobre para que a gente tenha surpresa neste caminho. E gratidão por sua presença, sempre magnífica, uma honra partilhar essa jornada com a tua companhia. E apresente-se para a galera, para quem ainda não te conhece ou está por aqui, te viu de relance, tem muita gente nova. Boa. É um prazer primeiro estar aqui, né? É uma oportunidade única a gente poder se encontrar e trocar e ter esse palco que você herculeamente edifica aqui para que tais ideias como essa, saudáveis e construtivas, possam encontrar ressonância e multiplicação. Bom, sou Henrique Dias, 41 anos, pai de 3 seres incríveis, casado, moro em Guararema, e o que tange aqui, principalmente, a nossa atuação em conjunto no MIVVDL, é principalmente olhar para esse Jardim do Verbo e devagar, explorar junto, olhar essa multiplicidade de potências que a gente tem a partir da magia do verbo, das palavras, dos símbolos, etc. Além disso, eu sou designer, eu tenho 41, desde os meus 16, 17 anos de idade, que eu atuo profissionalmente desenhando livros, sites, aplicativos, uma série de peças, serviços, negócios, uma série de coisas que tem a ver com essa minha formação como designer. E tem tudo a ver, no final das contas, uma coisa com a outra, né? Quando a gente está falando de um espaço que se reúne como egrégora para estudar o verbo e olhar a fundo os seus significados, a gente está falando também de muito sobre como o design nasceu, o Gestalt, entender forma e função, a relação disso com o ambiente, o bioma onde interage. Então, Sim, acredito muito nessa fusão mesmo. É um elo em comum e é uma ótima oportunidade. Foi um excelente tema que você sugeriu para nós. E vamos aproveitar essa horinha para a gente debater a fundo esse tema. Sim, e por volta de 2018, para contextualizar vocês, Henrique e eu tivemos nosso primeiro contato artístico na prática. Não, na verdade, nosso primeiro contato em 2016 já foi nessa formatação artística, né, de captação ali de um momento, num formato mais diálogo. E foi até um momento muito hilário, porque eu estava de mudança para Recife, você, junto com o Wagner, né, que estava com a gente, vocês deram uma carona para mim até o aeroporto, que eu estava de mudança. Só que detalhe, eu esqueci uma das malas, que a gente foi empolgado, falando e fumando onde, que lá, de repente, cara, eu cheguei em Recife só com as malas com alguns sapatos, algumas fantasias, umas lingerie. Eu falei, eita, maravilha, tô feita. É isso. Esse foi o nosso primeiro contato em 2016. Estávamos registrando uns momentos ali para um documentário que eu participei. E em 2018, quando eu já estava em Recife, já há algum tempo, casada, e o pai da minha filha, na época, me incentivou a organizar as minhas escritas, que eu já tinha muita coisa escrita, só que diluída nas redes sociais, né, em textos, em artigos, algumas poesias, até que eu comecei a concentrar essas escritas num mesmo aplicativo e fui dando essa forma, fui dando esse cuidado, até que nasceu o livro Instintos Vivos. E o Henrique foi uma das primeiras pessoas a ter contato, porque havia o pai da minha filha também acompanhando o processo.
E nasceu o Prelúdio, que para mim é um presente magnífico até hoje, assim, toda vez que eu releio, o portal se abre e cada vez mais as simbologias elas se tornam familiares, porque ao longo desse tempo eu fui amadurecendo esse livro que já registra gerações de escritas minhas. Porque se em 2018 já vi escritas antigas, agora então eu fui alimentando esse livro, amadurecendo de uma forma que hoje eu sinto que há, há uma coluna vertebral consistente o suficiente para que vocês, aqui da nossa egrégora, contribuam com suas próprias visões, seu próprio verbo, sua própria arte. Esse é o meu foco no momento, e a tua contribuição, para mim, foi iniciática, foi um elo com essa parte da forma, e através dessa forma nós acessamos esse atemporal, essa essência, esse reino dos arquétipos, através dessas múltiplas simbologias que nos constituem. E a expressão, um oceano de expressões que vão além das palavras, sintetiza magnificamente, com certeza. É isso. Quando você me chamou para fazer o livro, era o designer que iria ter contato, que começou a ter o contato ali com uma obra que falava mais do que uma diagramação de um livro exigia. É interessante até como essa história de como a gente se conheceu, ela entra muito bem no tema a arte do design e as simbologias ocultas. Porque sim, a sua inspiração, a tradução, a verve que alimenta a sua tese escritora, ela vem de tradução de simbologias há muito ocultas em diferentes tempos e gerações, que você expressa através das palavras que você encontra desses momentos. E aí o design entrou ali, a minha expressão entra junto nessa constituição como design para interpretar aquilo que eu posso ler e dar junto um processo de construção que vai permitir com que aquilo alcance uma reverberação, tenha um tônus de comunicação, forma e função que alcance com ainda mais eficiência, com melhor performance, aquele público que a gente quer se relacionar, o meio aonde a gente quer vivenciar essas experiências e compartilhar nosso produto, serviço, livro, negócio, arte, etc. Então, compor, inclusive, ali aquele momento, o prefácio, foi olhar para aquela obra e pensar que tipo de sintonia poderia reforçar aquele tônus, dar ainda mais potência, forma e função daquilo que está ali proposto. E isso é muito papel do design nos seus diferentes sentidos e nas suas diferentes escolas de fazer design. Aperfeiçoar a forma e forma e função que aquilo se comunica. Prelúdio. A Gênese do eu acasala-se com o genocídio do nós. Instintos vivos. A serpente de Sofia. No princípio não havia nada, nem escuridão, nem luz, nem amor, nem ódio. Tampouco vontade ou preguiça. Não havia nada. Então, do inexistir veio o existir, e entre um e outro o caminho. Dos três nasceu o quarto, que motivou a vinda do quinto, e este, empolgado, foi trazendo o sexto. Nasce, cresce, aprende, se forma, completa, se expande. Então, depois deles, veio o sétimo.
Incompletos no que eram antes, precisavam alcançar aquilo que não foram capazes. Assim, multiplicaram-se, compartilharam e reproduziram-se. 7 vezes 7 deu razão ao contínuo para deste chegar o oitavo, aquele cuja forma traduz-se pelo infinito. Círculo sobre círculo, tudo além de tudo. Indo e vindo, criando e multiplicando, propagando e dizimando, conhecedor, conhecimento e conhecido se alinham, combinam universos em compasso com a nona sinfonia. Por fim, superada cada etapa, avançado por toda a trilha, a existência se soma com o vazio e do 1 e 0 completamos a 10ª morada. Renovamos. Instintos vivos, sexualidade renovada e um oceano de expressões que vão além das palavras, compõem realidades que nascem do nada e, em seu ciclo completo, percorrem as trilhas do existir para morrerem no todo. E renascem. Por Henrique Dias. Instintos vivos. A Serpente de Sofia. Livro de Nunc Sanctus.